Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Suponho que todos já me conheçam, né? Todo mundo já deve ter me visto lá pela URCA. Felizmente, vamos ter que ter mais um semestrezinho de aula não presencial, mas eu espero que isso não chegue a comprometer o rendimento de vocês nessa disciplina de Eletricidade e Magnetismo 2, certo, pessoal? Bom, só lembrando, algumas pessoas, eu não sei se estão todos aqui na aula correta, né? Porque algumas pessoas estavam no grupo de Eletromagnetismo 1 e deveriam estar no de Eletricidade e Magnetismo 2. Então, espero que todo mundo esteja na disciplina correta, né? E no grupo de WhatsApp correto também. Bom, pessoal, como é que vai ser a nossa disciplina? Primeiramente, vamos ver o que a gente vai ver nessa disciplina de eletricidade e magnetismo. A gente vai iniciar falando de campo magnético, depois nós vamos pular para a lei de Gauss do magnetismo, então vocês viram lá em eletricidade e magnetismo 1, vocês viram a lei de Gauss para o campo elétrico, e agora vocês vão ver em breve, né, a lei de Gauss do magnetismo. Depois nós vamos para a lei de Ampere, está faltando um acentozinho aqui no Ampere. Depois lei de Faraday, vamos ver oscilações eletromagnéticas, correntes alternadas, equações de Maxwell, e terminaremos com a propagação de ondas eletromagnéticas. Bom, e como é que nós vamos ver esses tópicos da nossa disciplina? Bom, nós vamos ver utilizando alguns livros-texto. No caso, eu recomendo o Tipler, tá? No caso, o volume 3, né? O volume 3 não, o volume que tiver a eletricidade e magnetismo, porque nem sempre o volume 3 eu acho que aqui é mais física moderna. Existe então acho que se não me engano é o volume 2, dessa edição aí, da sexta edição. Então vocês vão ter o volume 1, que tem a parte mecânica, etc, o volume 2 e, no caso, o volume 2 vai ser o que a gente vai utilizar. Tá? Em uma edição anterior, estava no volume 3, o nosso tópico, né? Esse tópico de eletricidade e magnetismo. Lembrando que nós vamos estar vendo todos aqueles tópicozinhos de ementa que foi apresentado aqui. Então, desde campo magnético até propagação de ondas eletromagnéticas, a gente vai estar vendo. Se você não quiser utilizar o Tipler, nem todo mundo gosta do Tipler, ou não tem acesso ao Tipler, você pode usar o Survey. No caso, o Survey tem um que é só de eletromagnetismo, que é o volume 3. Ou você pode usar o Halliday, você pode usar o Halliday-Resnick, né, no volume correto também, no volume 3. Ou qualquer outro livro que tenha esses tópicos, tá? Você pode utilizar, na verdade, qualquer livro, porque eles são muito semelhantes, tanto na sua apresentação, como na profundidade, digamos assim, dos exercícios. Você não vai ficar prejudicado de maneira nenhuma se você escolher um livro em vez de outro. Tá? No entanto, se vocês puderem, eu recomendaria pegar o Tipler. Tá? Seria o mais interessante, é aquele que eu vou estar mais ou menos seguindo. É claro que eu vou sempre pensar coisas de um ou outro, mas eu recomendaria, se possível, o Tipler. Por enquanto, pessoal, alguma ao livro especificamente? Por mim não, tá tranquilo. Bom, ok. Então, uma vez falado do livro, como é que vai ser a nossa disciplina? Bom, nós vamos ter lista de exercícios e avaliações, e essas listas e avaliações vão compor duas notas, que vão ser a V1 e a V2. Essas listas e avaliações, elas vão estar disponibilizadas, né? No caso, a lista eu vou dar e vou uma certa aula e vou pedir para entregar um certo tempo depois. As avaliações, elas vão ser feitas no dia, né? Então, vai ter o PDF na aula, da avaliação no dia específico da aula, no horário da aula,
Vocês vão fazer essa avaliação no horário da aula e me entregar até um horário específico. E essa entrega você pode, por exemplo, tirar uma foto com o celular e enviar por e-mail, tá? As listas também, você pode tanto fazer no computador, como você pode tirar uma foto e me enviar por e-mail. Todas as coisas devem ser enviadas para este e-mail aqui. E é importante que você coloque no título do seu e-mail, Eletro 2. Eu vou lembrar, não vai ter nenhum tipo de lista ou de avaliação na primeira aula, então quando eu tiver eu vou relembrar isso aqui para vocês, mas eu pediria que vocês, encarecidamente, que vocês colocassem Eletro 2 no título, no assunto do e-mail. Isso para poder separar as avaliações de vocês de outros alunos, por exemplo. Então, já que eu vou estar recebendo todas elas por e-mail, para eu poder separar de qual turma eu estou recebendo, né? Senão fica um pouco mais difícil de saber quem entregou o quê. Então, só para ficar claro, a gente vai ter listas de exercício e avaliações. As listas, elas vão ter prazos de, às vezes, de 2 dias, às vezes de 1 semana para serem entregues. Você pode tirar uma foto da lista, do resultado, de como você fez os exercícios, você pode fazer no computador, e você deve enviar essa lista no prazo correto para este e-mail com o assunto Eletro 2, tudo junto. Nas avaliações, as avaliações vão estar disponíveis no site, eu já vou falar do site da gente para vocês. Tanto as avaliações como a lista vão estar no site. E a mesma coisa, só que a avaliação ela vai ser no dia. Então, por exemplo, vai estar disponível, se a nossa aula começa às 1h30, ela vai estar disponível às 1h30 da tarde no site. E aí eu vou dizer, até às 4 horas, por favor, entregue. Então, vocês têm até às 4 horas para fazer a avaliação, faz no papel, pode tirar foto, né? E envia as fotos para este e-mail aqui, também com o assunto Eletro 2, e depois você pode botar o que você quiser depois, tá? Eletro 2, prova, aí prova de fulano de tal, aí é com vocês. Mas pelo menos o Eletro 2, tudo junto, para eu poder diferenciar de quem que eu estou recebendo a lista, ou a prova. Tá? Bom, deixa eu mostrar o site aqui para vocês, o site da gente. Não sei se todos vocês entraram. E aí já já eu pergunto se alguém tem uma dúvida, tá? Então, se você entrar eu disponibilizei o link, né? O link está aqui em cima, mas se você quiser saber, é esse daqui, Urca Eletromag, wixsite.com, Eletro 2. Então, quando vocês entrarem lá no site, vocês vão ver em sequência as nossas aulas, né? Então, a primeira aula que está disponível, só tem uma aula disponível até agora, né? Porque é a de hoje. Então, até o final dessa semana eu estou postando a próxima aula. Quando você entra no tópico da aula, né, você vai ter algumas coisas lá. Você vai ter o assunto da aula, no caso aqui a gente vai ter uma aula introdutória, então eu estou explicando isso aqui para vocês, e depois eu vou falar de campo magnético. Vocês vão ter um link para a aula virtual, quer dizer, para essa aula aqui, esse link do Zoom também está disponível no site, então se você quiser entrar pelo computador e não quiser ter que abrir o WhatsApp no computador para poder entrar na nossa aula, é só entrar aqui. Esse link aqui vai já já ser modificado, tá? Então, quando a gente terminar esta aula, perto das 3 horas, né? Eu vou pegar e vou disponibilizar, na verdade, depois, no finalzinho da tarde, um link para o YouTube, ele vai estar aqui, com essa aula gravada. Então, vai deixar de ser link para a aula virtual e vai ser link para a aula gravada e vai ter aqui, pá, aula de 3 de 3, e aí você vai entrar, se você quiser assistir a aula de novo, gravada. Esta aula que nós temos agora. Abaixo dessa parte de links, a gente sempre vai ter os slides da aula, então se você baixar esses PDFs aqui, esse PDF no caso, é um PDF com os slides da aula de hoje. Eu vou sempre tentar utilizar slides, quer dizer, nós vamos ter momentos em que eu vou ter que escrever no quadro, né? E eu tenho aqui um dispositivozinho para poder escrever.
Mas, como a letra nunca fica muito bacana nessas coisas, eu vou sempre tentar, na maioria das vezes, sempre que possível, tá com todos os slides prontos, né, quer dizer, que tá com pelo menos o desenvolvimento da aula na forma de slides, com os textinhos, com as fórmulas, para ficar mais fácil de vocês estudarem, caso vocês queiram. Se dependendo da aula, se tiver uma lista de exercício abaixo da onde tem o slide, ela vai ter a lista de exercício, etc. e tal. E se for uma aula de avaliação, em vez de ter o link para a aula e etc., porque na aula de avaliação a gente não vai ter aula propriamente, né? Não vou ficar aqui olhando, né? Vocês fazerem a aula, ou melhor, a avaliação não vou ficar aqui olhando vocês fazerem a avaliação pela tela. Então, o que vai estar disponibilizado no site, neste dia específico das avaliações, vai ser um PDF da prova, da avaliação, que vocês vão estar fazendo. E aí, terminou a avaliação, manda por e-mail. Se for lista de exercício, você tem um certo prazo, terminou a lista, manda por e-mail. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode perguntar. O professor falou sobre avaliação que pode fazer no papel e enviar, mas também pode ser feito em uma mesa digital, ou seja, já no computador mesmo? Pode, como você achar melhor. Pode, né? E em LaTeX também pode ser feito? Pode. Certo. E a outra dúvida é em Ah, relação ao mas você horário. compila o LaTeX e manda o PDF para Não, mim, não, tá? isso. Em relação à avaliação, o professor falou mais ou menos o horário 4 horas, não sei se foi arbitrário, mas, tipo, a gente tem aula depois da aula do senhor. Aí não sei Eu como é sei. que fica. Ah, então tá certo. Não, é o seguinte, eu vou dar um tempo, mas se quem não, na verdade, o tempo que vocês teriam para avaliação, se fosse presencial, seria o tempo das nossas aulas. Seriam 2 aulas de 50 minutos. Eu não tenho como estender esse tempo. Eu posso até dizer, olha, vocês podem entregar até tal hora, tá? Mas esse é o tempo que vocês vão ter. Eu não posso pegar e, digamos, deixar para outro dia a avaliação, porque senão já começa aquela coisa de a pessoa poder trocar muita informação com o outro, e etc. Mas a avaliação ela vai ser feita de maneira que vocês possam fazer as questões em aproximadamente 2 horas. Tá? Então não se preocupem, porque da mesma maneira que no dia de prova vocês teriam que terminar a prova a tempo de assistir a outra aula, eu vou fazer uma avaliação que vocês vão poder terminar a avaliação a tempo de de assistir a próxima aula. Tá? Então não se preocupem, eu não vou fazer uma avaliação de 3, 4 horas. Apenas eu vou dar este tempo para quem quer que precise usar, ou tentou enviar e a internet está ruim, etc. Não, né, esses pequenos probleminhas às vezes acontecem, entendeu? Então eu posso dar um tempinho a mais do que o tempo propriamente de aula para receber o e-mail com a avaliação, mas a avaliação ela vai ser planejada para durar 2 horários de aula. Era essa a sua dúvida? Era isso mesmo, obrigado. Professor, eu Oi. tenho outra dúvida. Quer dizer que vai ser 2 horas de prova, não é isso? Aproximadamente, né? São 50 minutos, na verdade, né? Então, Pronto. Aí, no caso, vai ter um horário específico que a gente possa entrar, ou tipo, se eu quiser só fazer a prova à noite, eu tenho 2 horas de prova, se eu quiser só fazer à noite. não. Eu vou ter, para poder controlar, eu não tenho como controlar isso, né? Então eu vou disponibilizar para vocês no site 1h30 da tarde, um pouquinho antes, 1h15, para ganhar tempo nisso, vai estar lá a avaliação. Aí você tem esse períodozinho, das 1h15, sei lá que horas vai estar postado. Posso até postar um pouquinho antes, se alguém pedir, professor, vai ficar muito apertado. Eu posto lá 1h10, 1 hora. E aí vocês têm até a próxima aula, até 3 e pouco, para fazer. Na verdade, eu vou sempre estender, né, e receber o e-mail. Se você mandar às 4 horas, eu não vou dizer que não vou receber. Mas eu também não posso deixar assim solto, porque senão pode acontecer daquela coisa, né, de um cara fazer às 1h30 da tarde, manda a cópia para o colega, e o colega copia e faz às 6 da noite, entendeu? No horário mais tranquilão, mas ao mesmo tempo eu não vou ter como saber se foi você realmente que fez. Então, lista de exercício vai ser sempre prazo longo, e ela também vai compor sua nota, tá? Uma boa parte da sua nota. Mas a avaliação a gente precisa saber se você está realmente estudando, né? Porque é a única maneira que a gente tem. Imagina, a maior parte das pessoas deixam as telas desligadas, né? Então você não sabe nem se o cara está olhando
ou se o cara ligou o celular e o computador e saiu e foi dar uma volta. A lista de exercício, eu também não tenho como colocar um prazo curto, porque, em geral, são longos exercícios, né? Demora um pouquinho para se fazer. E aí eu também não vou saber se foi você que fez, ou se foi outra pessoa, se você copiou da internet, etc. Então, a única coisa que realmente pode se assemelhar a uma avaliação individual é essa avaliaçãozinha individual. Então, eu vou fazer ela curtinha, com pouquinhas questões curtas, diretas, simples, mas pelo menos para saber se você deu uma estudadinha antes da avaliação, né? Que é o importante, porque eu sei que não é um pouco desmotivante a gente ter aulas à distância, sei que tem gente que vai ter que ficar olhando isso num celularzinho pequeno, é um saco, sei que vai ter problema com a internet, e diversas coisas que desmotivam, não vai ter aquela turma, aquela coisa que às vezes um estimula o outro. Então, a maneira que a gente tem de dar aquela empurradinha em vocês, para vocês darem uma estudadinha a mais, é fazer uma avaliação, por mais simples que ela seja. E eu vou fazer uma bem simples, para que você possa fazer num prazo de no máximo 2 horas. Mas eu preciso fazer que é para que haja um propósito, um estímulo para que vocês estudem, né? Senão fica aquela coisa um pouco solta e tal, e não sei o quanto, principalmente nesse semestre agora, em que todas as aulas vão estar casadinhas, né, todas uma atrás da outra, eu não sei como é que vocês vão se organizar para estudar. É claro, se não funcionar, a gente muda o tipo de avaliação, mas em princípio vamos tentar fazer uma avaliação simples, com questões simples, que possam ser resolvidas em menos de 2 horas. Certo, pessoal? E vai ter segunda chamada. Se você, por algum motivo, não puder assistir a aula, ou não puder fazer a avaliação, a gente faz em uma outra avaliação em outro momento. Tá? Também com 2 horas. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Por mim, sim. Tá tranquilo, né? O começo tá tranquilo ainda. Claro, no começo está sempre tranquilão. Mas não se preocupe não, pessoal. A gente vai fazer o possível para que vocês tenham o melhor rendimento dentro dessa situação que a gente está, atípica que a gente está vivendo, tá, pessoal? Então, e é aquela coisa, né? O curso nunca foi fácil, né? Talvez esteja até mais fácil agora, em que vai ser à distância, os prazos são um pouquinho mais flexíveis, aí a gente não pode fazer uma avaliação tão puxada, então talvez seja até um pouco mais fácil agora. Então não vamos ficar nervosos antes da hora, tá bom? Mais alguma dúvida? Bom, ok, pessoal. Então vamos começar falando um pouquinho do que a gente viu e vai ver nessa disciplina. Bom, vocês começaram a disciplina de eletromagnetismo, de eletricidade e magnetismo, desculpe, por eletricidade, né? A eletricidade era meio que a base do que vocês viram semestre passado. Suponho que todos tenham feito semestre passado, né? E a eletricidade, ela surgiu aproximadamente, ou pelo menos uma boa discussão do que é eletricidade, ela surgiu com esse cara que está aqui, uma figura, né, que representa o busto dele, que é com Tales de Mileto. E ele fez 2 observações aproximadamente na mesma época, né? Primeiro, ele verificou que atrito gera o que se chamou na época de eletricidade. Então, se pegasse, por exemplo, uma resina de árvore, o âmbar, e por algum motivo você tentasse poli-la, né, com lã, para ela ficar bonitinha, brilhosinha, você ia notar que tanto a lã como a resina, no caso, o âmbar, que é elétron, né, em grego, ficam carregados, né, você consegue atrair e repelir corpos através desse tipo de processo. Na mesma época também, Tales de Mileto descreveu um outro, o que para ele era um outro fenômeno, que era de que existia um certo tipo de minério, que era magnetita, que atraía coisas de ferro. Então você tinha,
se aproximava lá uma arma qualquer da magnetita e você tinha atração da magnetita por essa barra de ferro, por essa coisa de ferro que você estava lá aproximando, né? É interessante que esses fenômenos eram considerados distintos mas foram descritos mais ou menos na mesma época pelas mesmas pessoas. Tá? E no caso especificamente, aparentemente, o primeiro a descrever de forma mais sistemática foi Tales de Mileto. Demorou um bocado para alguém começar a utilizar esses fenômenos para alguma coisa útil. Os chineses começaram a fazer bússolas, né? Mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes do que os europeus. Em 1187, o primeiro europeu descreveu a bússola, e no caso foi esse Alexander Necken. Ele descreveu que seria um pedaço de ferro imantado, né? Colocado ou sobre a água ou em algum suportezinho que tivesse muito pouco atrito, e ele tendia a se orientar num sentido específico. O porquê desse sentido específico só foi descrito mais de 300 anos depois, que foi com William Gilbert, que ele pegou e descreveu, olha, a Terra deve ser um ímã, e da mesma maneira que a magnetita atrai o ferro, né, e etc., a agulha da bússola é atraída pelos polos da Terra, no caso, o polo norte, né, geográfico, e sul magnético, né? Deixa eu depois falar disso. E essa descrição foi em aproximadamente 1600. Em 1819, Ørsted fez uma descoberta muito interessante, porque até agora, William Gilbert, até 1700 e parará, 1800, você tinha dois fenômenos distintos. Você tinha um fenômeno elétrico, em geral através de atrito, né, de eletrização por atrito, por indução, etc. E você tinha fenômenos magnéticos, os dois separados. Ørsted descreveu que uma bússola ela podia ser defletida, ser modificada, né, a sua orientação seria modificada por um fio. Então, se você tem uma corrente elétrica, você aparentemente consegue gerar um campo magnético. Note que aí você começa a ter um paralelo entre esses dois, uma relação entre esses dois fenômenos que eram aparentemente distintos, a eletricidade e o magnetismo, né? No sentido de que a eletricidade parece criar magnetismo. Faraday, em 1831, fez o contrário. Ele demonstrou que o magnetismo é capaz de criar eletricidade. Então, a gente vai falar depois do experimento de Faraday, mas ele demonstrou que você consegue induzir correntes de campos magnéticos. Então, você tem que correntes geram campos magnéticos e campos magnéticos, variação de campo magnético, geram correntes. Quer dizer, você tem uma ligação total entre o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético, já que um gera um e o outro, né, um gera o outro e o outro gera um. A junção dessas duas coisas, né, uma teoria que explicava por que um gera o outro, que no fundo é explicando que a eletricidade e o magnetismo são duas faces da mesma moeda, veio em 1865 com o Maxwell, e ele não só lançou as bases para a unificação da eletricidade e o magnetismo, formando o eletromagnetismo, como dentro disso ele já lançou as bases também para a adição de uma outra disciplina, que era a ótica, né? Então se começou a ver que os fenômenos ondulatórios que a gente chama de luz e outras ondas eletromagnéticas são eletromagnéticas, quer dizer, a ótica também é uma parte do eletromagnetismo. A gente vai começar a nossa disciplina essencialmente por aqui, entre 1600 e 1819. Quer dizer, a gente vai começar ainda no momento em que o fenômeno elétrico e magnético são separados. Então, a gente vai falar de campo magnético como uma entidade independente, etc.
Depois a gente vai falar dos experimentos de Faraday, de Ampere, etc., e vai começar a unificar essas duas coisas, unificar a eletricidade com o magnetismo. É claro que a gente não vai falar de teoria eletromagnética num sentido um pouco mais profundo. Tá? Apesar da gente falar a gente vai falar das leis de Maxwell, a gente vai falar de propagação de ondas, etc., a gente vai deixar parte do formalismo matemático para a disciplina de eletromagnetismo. A gente vai ter uma abordagem muito semelhante à disciplina de eletromagnetismo, só com a matemática um pouco mais elementar, digamos assim. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Ok, bom. Então, pessoal, nós vamos dar início à nossa aula propriamente, agora, né, já que a gente estava fazendo apenas um apanhado histórico. A gente está chegando a aproximadamente uma horinha de aula. Eu vou pegar só uma água e dar um tempinho para vocês tomarem uma aguinha, e aí a gente, daqui a 2 minutos, tá? É só pegar uma água mesmo. A gente começa a matéria propriamente. Pode ser, pessoal? Pode ser. Sim. Então pronto, 2 minutinhos. VaptVolt. Bom, pessoal, vamos lá. Espero que todos tenham... Ué, por que está marcado aqui? Espero que todos tenham tido tempo de se levantar um segundinho. E a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos falar dos experimentos de Faraday e dos experimentos de Ampere. Então, vamos aproveitar que nós temos a nosso dispor aqui um pouquinho de tecnologia, né? E eu suponho que a maioria de vocês tenha feito, né, a disciplina de prática de laboratório 3, né? Suponho que a maioria tenha feito. A gente fez esse experimento lá na prática laboratório 3, né? Na forma virtual, no caso. No caso, o que é o experimento de Faraday? Faraday verificou o seguinte: se você pegar um fio e enrolá-lo ao redor de um tubo, por exemplo, para formar uma bobina, quer dizer, uma sequência de espiras, né, uma sequência de enrolamentos de um fio, se você aproximar um ímã desse fio, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, note que ao aproximar o ímã, eu tenho uma deflexão desse ponteiro aqui, quer dizer, ele identifica uma diferença de voltagem, né, tá passando uma corrente nesse fio, simplesmente por uma modificação no fluxo de campo, do campo magnético dentro dessa espira aqui, dessa bobina. Quer dizer, ele identificou que variações, e a gente vai falar depois bem direitinho disso daqui, tá? Mas só para deixar superficialmente, explicar superficialmente o que foi o experimento dele. Variações no fluxo magnético levam à geração de uma força eletromotriz. Esse, essencialmente, foi o experimento da indução de Faraday. Um outro experimento interessante para a gente é o experimento de Ampere. O experimento de Ampere
Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho mais deles, tá? Tanto do de Faraday como de Ampere. Eu não vou fazer o experimento em si, em sala de aula, visto que ele é um dos tópicos da disciplina de prática, né, de laboratório 3. Né? Então, não faria sentido, já que a maioria de vocês já deve ter feito, se não fez ainda, vai fazer. Tá? Mas não só estou mostrando aqui, a gente vai ver de novo mais uma vezinha, depois que a gente avançar um pouco mais na nossa matéria, certo? Mas é isso, tá? A gente vai ver de novo, tá? Então, estou falando superficialmente dos experimentos só para introduzir uma outra coisa já. Mas a gente não vai... Esse não vai ser o único contato que vocês vão ter com esses experimentos, tá? Então, aquele era o experimento de Faraday. Agora vamos ver o experimento que o Ampere fez. Então, o que o Ampere fez? Ele colocou dois fios, como esse aqui, paralelos. São esses fios vermelhinhos que vocês estão vendo aqui. Ligou uma fonte. No caso, se você for acompanhar a corrente, né, corrente no sentido real, os elétrons, né, os elétrons saem aqui do polo negativo, eu suponho que todo mundo esteja vendo, né? Deixa eu ver. Vocês conseguem ver bem isso que está aparecendo na tela, pessoal? Se alguém pudesse só dar uma... Sim, consigo. Beleza. Os elétrons vão sair aqui do polo negativo da bateria, vão vir para cá. Tem uma chave, né? Eu vou fechar depois essa chave para poder continuar. Então, eles continuariam aqui subindo. Viriam até aqui em cima, fariam a volta, quer dizer, percorreriam o fio da direita descendo, continuariam aqui, depois percorreriam o fio da esquerda subindo, e acabaria o circuito aqui no polo positivo da pilha. Quer dizer, ele estaria sendo percorrendo as correntes, teria dois fios com correntes em sentidos opostos, dois fios paralelos com correntes em sentidos opostos. E o que Ampere observou foi o seguinte: quando isso acontece, quer dizer, quando se percorre uma corrente com sentidos opostos em dois fios paralelos, vou fechar aqui o circuito, pronto. Você tem isso daqui, ó. Os fios se repelem, eles se afastam um do outro. Tá? Aí, no caso, a representação está no sentido convencional da corrente, quer dizer, está como se fosse próton se mexendo. Tá, pessoal? Então, aí o sentido está invertido que a gente falou. Porque para uma parte dessas animações que tem na internet, infelizmente, eles utilizam o sentido convencional e não o sentido real. Quer dizer, eles não acham que os elétrons se movem, eles acham que cargas positivas se movem. Aí é tudo o contrário do que a gente fala, né? Então a corrente para eles sai do polo positivo e vai para o negativo. Mas eu suponho que todos vocês consigam ver que eles se repelem. E que, mesmo invertendo a corrente, quer dizer, a corrente estando no sentido convencional, ainda assim essas correntes são opostas. Então ele sai daqui, ó, percorreria, né, os prótons percorreriam o fio da esquerda descendo e depois o fio da direita subindo, quer dizer, são correntes opostas. E quando você tem correntes opostas, você aparentemente tem uma força de repulsão entre os dois fios. E se eu pegasse e invertesse um pouquinho o circuito, de maneira que eu tivesse a corrente no mesmo sentido nos dois fios? Então, modifiquei aqui o circuito, note que o circuito ficou agora em paralelo, né? Quer dizer, a corrente vem por aqui, passa ao mesmo tempo pelos dois fios. Então, eu vou ter dois fios com duas correntes de mesmo sentido. O que Ampere observa? Observa uma atração entre esses dois fios. Certo? E aí a gente vai tentar depois explicar esses dois fenômenos, quer dizer, o experimento de Ampere e o experimento de Faraday, com algum tipo de força, né, ou lei que justifique esse tipo de fenômeno, tanto da indução, como, né, futuramente, como esse, no caso aqui, dessa atração e repulsão de dois fios quando percorridos por correntes. Tá? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto?
Por enquanto, não. Beleza. Voltando aqui para nossos slides, então. Se vocês quiserem dar uma olhada, aqui os links, né? Para quem quiser por algum motivo ver esses experimentos na internet. Então aqui os links. Bom, e o que a gente pode inferir desses experimentos que a gente acabou de falar? Primeiro, que a força magnética exercida numa partícula qualquer é proporcional à sua carga e à sua velocidade. Quer dizer, quanto mais cargas eu estiver passando lá, naqueles fios, maior a força. Quanto maior a diferença de potencial, maior a velocidade, maior a força que vai estar aparecendo lá. Também que a magnitude e a direção da força magnética vão depender das direções, tanto do campo que está influenciando a carga, como da sua velocidade. E também não mostrei aqui para você, porque eu não vi nenhum algo que demonstrasse dessa maneira, mas quando uma partícula carregada se move paralelamente ao campo, aqui, ó, deixa eu tentar voltar aqui para vocês. Então, note que as linhas de campo magnético, tanto de um fio como do outro, elas envolvem, né, os fios de maneira que a velocidade das partículas, né, o sentido delas, meio que para cima e para baixo ali, são perpendiculares às linhas de campo. Quando você faz um experimento em que as linhas de campo em que a velocidade e as linhas de campo não são perpendiculares, você verifica que não há força magnética. Então, desses experimentos, particularmente o de Ampère, você pode concluir essas três coisas. E essas três coisas são sintetizadas ou resumidas no que a gente chama de força magnética, que quando a gente juntar depois com a força elétrica, lembra que a força elétrica, quer dizer, a força que age numa carga, era a carga vezes o campo elétrico, né? Você deve estar lembrado disso do Eletricidade e Magnetismo 1. Quando você junta essa força magnética com a força elétrica, você vai ter uma coisa chamada força de Lorentz. Então, por enquanto, a gente vai ficar falando só da força magnética, e essa força magnética, então, é meio que um resumozinho, ou as conclusões que podem ser tiradas dos experimentos que a gente mostrou agora. Tá? Tem um outro experimento bacana, não sei se vocês já chegaram a ver, eu não sei também se eu mostrei para vocês na disciplina de prática de laboratório 3, mas é a seguinte, alguém pode me lembrar? Eu fiz vários experimentos com várias turmas de laboratório, então não lembro exatamente se eu fiz com vocês, né, com quem quer que tenha feito prática de laboratório 3. Mas é o seguinte, imagine que você tem uma bateria, vai passar uma corrente nessa parte verdinha, que é um fio, né, e esse fio, ele passa entre dois polos de um ímã. Então, você tem um ímã em U aqui, ó, esse ímã vermelho, e você tem o fio passando aqui. Note que esse aqui é o polo norte do ímã, aqui é o polo sul do ímã, né? A gente ainda vai falar um pouquinho mais de campo magnético, mas eu espero que vocês lembrem. As linhas de campo vão estar orientadas nesse sentido aqui, né, no sentido vertical. Quer dizer, as cargas vão estar passando perpendicularmente, elas vão estar passando aqui meio que da direita para a esquerda, né? Enquanto as linhas de campo vão estar vertical. Então, você vai ter cargas passando aqui no fiozinho verde, né, depois que eu fechar o circuito. E o que se espera, o que se observa com um experimentozinho como esse? Que é bem bacana, dá para fazer em sala de aula, a gente tem até o equipamento para fazer isso presencialmente. E se alguém tiver a oportunidade de ir ao nosso laboratório depois que essa pandemia terminar, eu acho que esse é um dos experimentos assim, fundamentais para se fazer presencialmente, porque é super simples, mas é bacana. Quer dizer, deixa eu mostrar aqui as linhas de campo, né? E vou fechar aqui a chave. Olha o que vai acontecer com o fio. Deixa eu tirar aqui a linha de campo, na verdade, para vocês verem o que acontece com o fio quando eu ligar essa chave. Espero que estejam todos vendo. Tá? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ó. Então, liguei aqui a corrente da bateria
e houve uma deflexão aqui do fio. O fio saiu da posição dele aqui para cá e foi empurrado para a esquerda. Ó. Vou ligar de novo. Certo? Quer dizer, se eu suponho que as cargas estão vindo aqui nesse percursozinho, ó, parará, sobe, desce, vem aqui nessa parte laranja da direita para a esquerda, e as linhas de campo são assim, ó, no caso do Polo Norte aqui para o Polo Sul, entrando no Polo Sul, eu tenho uma deflexão do fio para a esquerda. Se eu mudar a bateria, se eu fizer a corrente correr em outro sentido, a corrente vai vir para cá agora, né? Isso é corrente no sentido convencional. Os prótons vão estar vindo aqui. E ligar a chave, eu tenho um movimento para o outro lado. O fio agora é defletido para o outro lado. Ele vai para a direita. Certo? Então, olha o que a gente observa aqui. Se eu tiver... Como é que eu digo isso? Se eu tiver uma corrente indo da esquerda para a direita, e as linhas de campo subindo, eu tenho uma força para a direita. Se eu tiver uma velocidade, né? Se as partículas tiverem uma velocidade aqui, ó, da esquerda para a direita, percorrendo esse trequinho laranja. Deixa eu tentar anotar aqui. Ó. Se eu tiver nesse sentido aqui, ó, e as linhas de campo estão assim, ó, a força que eu observo neste fio é para cá, ó. Opa! Não liguei minha mesa digitalizadora, devia ter ligado para poder desenhar isso aqui melhor. Então, é para cá, ó, para a direita. E se eu inverter o sentido da corrente, quer dizer, mudar o sentido dessa velocidade, eu vou ter uma força no sentido contrário. Certo? Esse experimentozinho aqui é muito bacana porque ele nos dá claramente aquilo que a gente observa, ou um resuminho, digamos assim, do experimento de Ampère. Né? Ele nos dá exatamente a força magnética como a gente espera que ela seja. Note que a força magnética ela é um resultado de um produto vetorial. Quer dizer, a força, o vetor força, deve apontar perpendicularmente tanto a V quanto a B. Que era o que a gente observava ali. A gente observava que a... Deixa eu tentar voltar aqui. A gente observava que quando a gente tinha uma situação como esta daqui, com as linhas de campo subindo e a corrente no sentido da esquerda para a direita sobre essa coisinha laranja. Opa, deixa eu inverter aqui a bateria. Da esquerda para a direita, você tinha uma deflexão para a direita. Estou conseguindo visualizar isso? Pessoal, eu não sei como é que está essa questão aí, se vocês estão conseguindo visualizar. Sim ou não? Para mim tá assim, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, quando a gente tinha uma situação como essa, ó, com a velocidade para cá e as linhas de campo para cima, o resultado era para cá. Então, é um produto vetorial, né? Você tem o vetor resultante é perpendicular aos outros dois. Tá? Que essencialmente, deixa eu apagar isso aqui, essencialmente é aquilo que está sendo dito aqui nessa força magnética. Você vai ter uma força que é perpendicular a esses dois caras, ao vetor V e ao vetor B. E como é que a gente determina o sentido dessa força? Né? Como é que eu sei que ela é para a direita ou para a esquerda, no caso daquela animaçãozinha? Usando a regra da mão direita. A regra da mão direita nos diz que se você tem um produto entre dois vetores, e no caso aqui ó, é V vetorial B, né? Então a ordem é importante.
Então, se você pegar sua mão direita, colocar os dedos polegar, indicador e médio perpendiculares um ao outro dessa maneira, o produto do vetor que está no dedo indicador, que é o primeiro vetor, no caso é V, pelo segundo vetor, que é o B, vai estar no sentido aqui do polegar. Isto é, se você colocar o seu dedo no sentido da velocidade, que no caso é da esquerda para a direita, sobre essa faixinha laranja, então o polegar tem que estar nesse sentido, ou o indicador tem que estar nesse sentido. O teu dedo médio tem que estar para cima, né, porque ele vai seguir as linhas de campo, assim, ó. É o B. Então, indicador apontando nesse sentido aqui, e o B, e o dedo médio apontando para cima. O teu polegar vai ficar apontando para a direita da tela. Quer dizer, a força que esse fio vai sentir é para a direita. Ele faz isso, ó, ele deflete para a direita. Tá aí, ok, pessoal? Ok. Espero que sim. Existe uma outra maneira de escrever a regra da mão direita, que é quando você fecha a mão, né? Quando você movimenta os dedos em conjunto. E assim você tem que apontar. Ignorem isso aqui, tá? Não sei por que isso aqui apareceu. A parte correta é essa daqui da tela. Deixa eu até apagar isso aqui para ficar direitinho. Espero que não apague o outro. Pronto. Isso daqui é a regra da mão direita. Então, a força magnética, se você aponta primeiro, está com a sua mão aberta com o polegar para cima, né, ó, perpendicular, ou melhor, a palma da mão aberta, né? Se você aponta a palma da mão no sentido do V e fecha a mão, os dedos, né, os 4 dedos da sua mão, fora o polegar, no sentido do B, o polegar seu vai apontar no sentido de V vetorial B. Lembrando que se você tem uma situação como essa daqui, ó, que é Q, V vetorial B, você tem que prestar sempre atenção à carga que você vai estar trabalhando. Porque se você estiver considerando a corrente como sendo movimento das cargas positivas, Q é positivo, e aí fica tudo igual. Mas se você estiver considerando o movimento das cargas negativas, Q é negativo, e daí inverte o sentido da direção, né, do seu vetor resultante. Quer dizer, se você escrever isso daqui, esquece que tem escrito aqui essa direção da corrente, porque aqui é o sentido convencional, está supondo que a carga positiva se move. Se você supõe que é a carga negativa que se move, a carga negativa vem para cá, no caso, desceria da direita para a esquerda aqui, ó, teria que inverter a posição da sua mão. Quando você fizesse essa inversão, você encontraria um vetor que aponta para cá, assim, ó. O vetor aponta para cá. E, no entanto, com uma carga negativa, o sentido real da força não é essa que você achou com a sua mão, é o negativo dela. E aí você, na verdade, teria que pegar um vetor para cá, como sino da força, e aí dá correto, né? Dá para onde está defletido o fio, da mesma maneira que você fazendo análise com a corrente no sentido convencional, quer dizer, os prótons se mexendo. Tá? Fazendo certo dá certo, né? O resumo é esse. Bom, pessoal. Então, a gente tem a força magnética, né, que é QVB, que é produto vetorial B. Produto vetorial, vocês devem lembrar, que no fundo é o produto dos módulos, né, dos seus vetores. Né? Então seria Q, aqui eu botei módulo para a gente, como a gente está falando de módulo, né, eu estou pegando o módulo da carga também, para não ficar o sinal de negativo no módulo, né, do vetor, a norma do vetor. E o resultado, né, da norma é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, seno do ângulo entre eles. Então, o produto vetorial, né, o valor do vetor força magnética vai ser o produto da carga pela velocidade, pelo tamanho, pelo módulo do campo elétrico, seno do ângulo entre V e B. Com essa expressão, se você passar
Q V seno de θ para o outro lado, você passar dividindo para cá, ó, você pode isolar B. Se você isolar B, você pode ter uma ideia da unidade do campo magnético, né? Porque você vai medir o campo magnético com o quê? Você sabe medir campos elétricos, você sabe medir forças, você sabe medir correntes, você sabe a unidade de tudo isso, você sabe potencial elétrico, né? Você sabe o que é 1 volt, o que é um newton por coulomb, você sabe um monte de coisa, mas não sabe qual é a unidade do campo magnético. Bom, a unidade do campo magnético é newton, que é força, né? Dividido por carga vezes velocidade. Quer dizer, newton por coulomb vezes metro por segundo. A gente vai chamar essa unidade, newton por coulomb metro por segundo, de Tesla. Então, 1 newton por coulomb metro por segundo é 1 Tesla. E essa vai ser a unidade do SI que a gente vai utilizar para campo magnético. Vamos tentar aplicar um pouquinho disso que a gente viu. Quer dizer, como é que eu utilizo aquela expressão Q que multiplica V vetor B para encontrar forças que agem em partículas? Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó, em que você tem um próton, esse próton está viajando no sentido do sul para o norte, né, viajando para o norte, como está aí no quadro. Quer dizer, a velocidade dele tem esse sentido aqui, ó. Aqui ela, verdinha. E vamos supor que sobre esse próton haja um campo magnético que faz este ângulo aí, ó, meio que para baixo, né, o campo magnético, fazendo um ângulo de 70 graus com o sentido da velocidade. Então, o ângulo entre V e B sendo 70 graus. Para onde ficaria a força e qual seria a intensidade dessa força magnética que o próton sentiria? Então, por exemplo, se você tiver um próton e botar ele para viajar, digamos, acelerado, né, linearmente, empurrar o próton para frente. No hemisfério norte, você vai ter uma situação muito parecida com essa daqui que está no quadro. Se fosse no hemisfério sul, o campo magnético seria um pouquinho para o outro lado aqui. Quer dizer, se você pegar uma carga positiva e joga linearmente, né, viajando no caso aqui do sul para o norte, por causa do campo magnético terrestre, esse próton vai sentir uma força. Para onde é essa força e qual a intensidade dessa força? Bom, para onde é essa força, você vai fazer utilizando a regra da mão direita. Então, você sabe que a força magnética é Q V vetorial B. Você vai botar o seu dedo indicador entra no sentido desse vetor verde. O dedo médio no sentido do vetor azul, no caso do vetor B, né? Eu tenho que multiplicar esse produto pela carga, a carga é positiva, então não muda o sentido do vetor. Então, a força aponta nesse sentido aqui, ó, para cá, perpendicularmente a esse plano formado pelo vetor verde, que é o V, com o azul, que é o B. Esse plano está demarcado aqui por essa areazinha achurada, que essa achurada não, essa areazinha um pouquinho mais escura. Tá? Bom, e como é que eu faço para encontrar o valor desse campo, né, o módulo dele, e também para escrevê-lo da maneira usual? Quer dizer, vocês devem ter utilizado até agora, o sistema IJK para poder descrever vetores, né? Sendo I chapéu o vetor que aponta no sentido X, J chapéu o vetor que aponta no sentido Y, e K chapéu o vetor que aponta no sentido de Z. Como é que eu faria para escrever o vetor força? Bom, se eu quiser só o módulo é fácil, né? O módulo seria a carga, né? Que no caso a carga de um próton é a mesma do elétron com sinal trocado.
1,6, 10 a menos 9. A velocidade, eu teria que dar aqui para vocês, vamos supor que a velocidade seja 10 a 7 metros por segundo e o campo seja 10 a menos 4 Tesla. Só que é só módulo, era só multiplicar esses três caras e o seno do ângulo entre eles, que no caso é 170. Teria o módulo de cara. Mas para escrever vetorialmente dá um pouquinho mais de trabalho, né? Eu vou ter que decompor os vetores de maneira que eu possa escrevê-los como IJK. No caso, se a gente orientar do sul para o norte o eixo Y, como está aqui, ó, a velocidade do próton, que é do sul para o norte, e ela é 10 a 7 metros por segundo, então um vetor velocidade, eu posso escrevê-lo como 10 a 7 J chapéu, já que ele aponta precisamente no sentido Y, né, que eu fiz coincidir. Já o vetor B, ele vai me dar um pouquinho mais de trabalho, né, porque ele aponta aqui para baixo, ó, ele está no plano de Y com Z, mas ele não está coincidindo nem com Y nem com Z. Então deve existir componentes do vetor B tanto em J chapéu, que é Y, como em K chapéu, que é Z. E como é que eu faço essa decomposição? Bom, voltando aqui para a figura anterior, vocês vão ver que o ângulo que ele faz com o Y é 70 graus. Então a gente poderia dizer que o vetor B é o módulo dele, cosseno de 70 J chapéu, já que ele faz 70 graus com o eixo Y. E aí sobra, né, seno para o outro lado. No caso, é menos o módulo dele, seno de 70, porque aqui ele não está grudado com o ângulo, né? Então, quando está grudado com o ângulo é cosseno, quando não está, seno. Então, seno de 70, K chapéu, seria o B na forma vetorial. Então, eu teria velocidade como sendo 10 a 7 em J, e o B como tendo componentes tanto em J como em K. Então é o módulo dele, cosseno de 70, módulo dele, seno de 70, lembrando que o módulo dele, 0,6, 10 a menos 4 Tesla. Tesla é a unidade, né, do campo. Então como é que eu faria isso? Bom, antes de botar esses valores, vamos tentar ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Eu tenho aqui o produto vetorial, escrevi o produto vetorialzinho a força como produto vetorial. Então, QV vetorial B. Quem é V? Bom, V é um certo valor, que eu vou chamar aqui de VY, que é o 10 a 7, né? Mas para ficar mais simples, vamos chamar só de VY por enquanto, J chapéu. E quem é o B? Bom, esse tamanho aqui, B cosseno de 70, que eu vou chamar de BY, porque a componente dele é em Y, é BYJ chapéu, e eu vou chamar esse outro cara aqui de BZ. Então vai ficar BZK chapéu. Por que eu estou fazendo isso? Para simplificar o nosso produto vetorial aqui. Por quê? Porque o produto vetorial ele é distributivo, né? E aí eu vou ter, então, vai ficar J vetorial J e depois J vetorial K. Só que J vetorial J é zero, né? Lembra que o módulo de um produto vetorial, do vetor, do resultante do produto vetorial, tem um seno, né? Então, se o ângulo entre um vetor e ele mesmo é zero. Então, o seno de zero é zero, então não sobra nada, né? Então, esse cara aqui morre. De maneira que eu fico apenas com esse termo J vetorial K. Fica BZ, J vetorial K. E é quem J vetorial K? J, que é o mesmo sentido desse cara verdinho aqui, ó. Vetorial K. K, no caso, para cima, desculpe. J vetorial K. Bom, J vetorial K, se você apontar o seu dedo indicador no sentido desse verdinho aqui, e seu dedo médio para cima, né? O J vetorial K me dá um vetor para cá, ó. Me dá um vetor, deixa eu tentar escrever aqui. Me dá um vetor para cá.
Mas, é claro, alguma coisa pode mudar o sinal dele, né? Então, por enquanto, o vetor resultante, que é para cá, ele coincide com o eixo x. Então, o vetor unitário que deve conter esse vetor é o i chapéu. Né? Então, j vetorial cal é i. E aí eu deixo Q, Vy, Bz aqui, porque eu ainda vou botar quem são esses valores. Passando o slide aqui, ó, substituindo os valores, lembra que tem um sinal de negativo desse cara aqui, ó, né, porque o B está para baixo. Então vai ficar menos carga do próton, velocidade, campo, seno do ângulo entre eles. Menos, então, 9, 10 a menos 17, newtons, né, que é a força medida em newtons. Se você escrever o Tesla aqui como Newton, dividido por Coulomb, metro por segundo, Coulomb, esse Coulomb cancela com o Coulomb do Tesla, esse metros por segundo cancela com o metro por segundo do Tesla, só sobra newtons. Então, se fica unidade de força, unidade correta, obviamente. Mas se fica uma força que é menos I chapéu, quer dizer, a força não vai coincidir com esse vetor vermelho aqui, que é o vetor I, né? Aponta nesse sentido para cá. É o negativo dele, então, a força, na verdade, que age num próton que anda no sentido desse verdinho e que só está no campo magnético desse azulzinho, aponta então aqui para a esquerda, né? Aponta no sentido negativo de x, menos i, e tem um módulo 9, 10 a menos 17 newtons. Então essa daqui é a força que age num próton com certa velocidade, submetido a um campo elétrico. Então, cargas elétricas, quando elas se movem em campos magnéticos, elas sofrem uma força chamada força magnética. Essa força magnética é isso daqui, força magnética é isso daqui, ó. QVB, Q vetorial B. E, então, essas partículas, então, elas são defletidas, elas têm a sua trajetória modificada. Note que, então, se eu jogo um próton nesse sentido, no supra-norte, ele não vai seguir em linha reta, ele vai seguir um caminhozinho tortinho, né? Ele vai fazer faria uma, deixa eu ver se faz a trajetória mais ou menos, sim, ó. Ele tem uma deflexão indo para o lado. Certo, pessoal? Por enquanto, alguma dúvida? Não. Vocês estão muito sem dúvida, hein, pessoal? Vocês já viram isso daqui na disciplina de Eletro 1 ou não? Não, não foi visto. Não? Então vocês Mas estão por bons enquanto demais. tá simples, assim. Não, mas é simples, cara, é tranquilo. Não se aperreiem. Vai ficar tranquilo. Eletromagnetismo é um pouco mais chato, mas a eletricidade e o magnetismo não é tão difícil. Bom, pessoal, então a gente sabe como avaliar, então, como aplicar essa expressão, como encontrar a força magnética que age sobre uma carga que viaja a uma certa velocidade, submetida a um certo campo magnético. Tá? Se eu quisesse, eu podia ter feito da seguinte maneira. Encontraria só o módulo dela, da força, né? Faria QVB seno de 70, obteria isso daqui, que dá o mesmo valor que a gente tinha visto anteriormente, menos 9, 10 a menos 17 newtons. E aí eu poderia só usar a regra da mão direita, né? Aqui. Se eu usar a regra da mão direita da maneira como está aqui, eu obtenho uma força para cá, e aí eu já veria imediatamente que isso aqui teria que ser um I chapéu. Porque o meu dedão aponta para cá, que é o negativo do X, então é menos I chapéu. Né? Essa seria uma outra maneira de fazer essa questão, mas é sempre mais interessante fazer vetorial, que aí você consegue precisão, né? Você consegue garantir que aquele resultado está corretinho, às vezes você pode se confundir quando está fazendo esse cálculo da sua força magnética. Bom, mas a gente não quer só saber quais forças agem em uma partículazinha.
Em geral, você não tem, num circuito elétrico, você não tem um próton andando, um elétron andando, você não tem nada desse tipo. Você tem uma corrente. Você tem diversos elétrons ou diversos prótons caminhando num fio, por exemplo. E aí, o que a gente faz? Bom, se essa é a força magnética que age em uma carga, e eu sei que, digamos, eu tenho um fio com N cargas de tamanho A e comprimento L, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Como isso, nesse caso aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho um fio, eu tenho um certo númerozinho de cargas indo aqui para a direita, com uma certa velocidade, aqui representado por esses vetores verdinhos. Esse fio tem um certo tamanho L, e uma certa área A, né? Então, se eu multiplicar a densidade de cargas por volume vezes o volume do fio, eu tenho o número de cargas, né? Se eu tenho a densidade de cargas, que é o N ali, multiplicado pelo volume do fio, eu tenho o número de cargas. Cada uma dessas cargas vai estar sentindo uma força desse tipo aqui, ó, que é a força magnética. Então, se eu multiplico o número de cargas pela força magnética, eu posso saber qual força que age num segmento de fio, num segmento L, né, de tamanho L, de um fio qualquer. Até aí, ok, pessoal? Ó, se você não quiser abrir o áudio, você pode só botar lá no chat e falar assim, ok, só para saber que eu não caí, né? Porque vai que eu caí na internet aqui, nem sei, né? Estou falando para ninguém. Tá, pessoal? Então, a força que age nesse fio, eu estou chamando aqui de FB, é a força magnética por carga vezes o número de cargas. Acho que nada de estranho até aí, não é? Bom, só que eu posso reescrever o vetor velocidade da seguinte maneira. No caso, vamos dizer que esse cara saia, essa carguinha, saia daqui da ponta do fio, da ponta esquerda, e chegue na ponta da direita um certo intervalo de tempo depois. Se ele tem uma velocidade v, Vd no caso aí, que é o número que está dando para essa velocidade, essa velocidade deve ser o quanto ele anda dividido pelo tempo que ele demora a andar. Essa quantidade, né? Quer dizer, o espaço percorrido dividido pelo tempo. Acho que todo mundo concorda até aí, né? Então, eu posso trocar essa velocidade, ou o módulo dela, pelo menos o módulo dela, por L delta T. L sendo o comprimento do fio, delta T o tempo que ele demora para percorrer esse comprimento. Agora, claro, a velocidade aqui, não sei se vocês estão notando, ela está em negrito, né? Está em negrito F, V e B, quer dizer, esses caras aqui são vetores. Tanto F como V como B. Então, não posso trocar um vetor por um módulo, né? Ele tem que dar o sentido dele. Então, vamos dizer que o sentido da velocidade, como ela está sempre no sentido do fio, né? A gente pode dizer que o sentido da velocidade é um L chapéu. Quer dizer, aponta no sentido do comprimento do fio e tem tamanho 1. Espero que todos tenham entendido esse argumento. Então, quer dizer, se eu pegar um vetor unitário que aponta no sentido do fio e multiplicar pelo módulo da velocidade, eu tenho uma velocidade. Eu tenho um vetor velocidade. E o módulo vetor da velocidade é o quanto ele anda, estou chamando aqui de L, né, o comprimento do fio, pelo tempo que ele demora para andar isso. Então eu reescrevo V desta maneira. Quer dizer, eu vou só marcar aqui para ficar claro que eu estou reescrevendo esse cara desta maneira aqui. Bom, só que eu posso pegar esses termos todinhos aqui, ó, primeiro. L, vamos pegar esses caras que estão aqui. Ó. Densidade de cargas, que é o N, vezes o volume. Então, densidade, quem é densidade? É número de cargas pelo volume. Multiplicado por volume, fica número de cargas.
número de cargas vezes o valor de cada uma delas, né? Quer dizer, me dá a carga total. Seria o número vezes a carga total. Dividido por T é corrente, né? Corrente é quantas cargas por unidade de tempo passam numa certa região do espaço. E é exatamente isso, né? Qual a quantidade de carga por unidade de tempo que passa numa certa região do espaço. Então, deixa eu só limpar aqui para vocês, para marcar aqui o que eu vou estar pegando. Se eu pegar esse cara e juntar com esse cara aqui e esse cara, eu tenho I. Então, número de cargas, porque aqui esse N é a densidade, vezes o volume dá o número de cargas, vezes a carga por tempo, é I, é a corrente, é a total de cargas, né? Vamos supor que eu tenha 10.000 prótons andando. Isso aqui me resulta em 10.000 prótons. Se eu multiplicar pela carga do próton, eu tenho a carga total que está naquele, digamos assim, pedaço de fio. A carga total dividido pelo tempo, né, a carga total que passa num certo intervalo de tempo, é a corrente, é I. Então eu posso marcados em vermelho por I. Aí eu fico com um vetor unitário vezes um módulo, quer dizer, eu posso chamar esse cara aqui, esse vetor unitário, de L, né, quer dizer, L é o módulo dele, vezes um vetor unitário na direção dele. Acho que todo mundo vai concordar com isso daqui. Posso escrever um vetor como um vetor unitário que aponte na direção dele, vezes o módulo dele. Então, esse cara aqui, ó, L chapéu, é L vetorial. Esses caras marcados em vermelho é I, e o resto é B. Então, a força que age num fio de comprimento L, pelo qual passa uma corrente I, submetida a um campo B, é IL vetorial B. Então, esta aqui é a força que passa, ou a força que age sobre um fio pelo qual passa uma corrente I, um fio de comprimento L, submetido a um campo magnético externo B. Ok até aí, pessoal? Sim, não, talvez? Sim, Sim. responderam no chat. Então deixa eu só limpar isso daqui para a gente seguir em frente. Então vamos ver aqui. Quem é a força que age num fio? Vamos pegar esse exemplo assim. Força magnética que age num fio. Vamos supor que você tem um fio aqui, percorrido por uma corrente I no sentido fio, que é esse verdinho aqui, ó, o vetor verdinho. Sob esse fio age um campo externo magnético azul. Ele faz um ângulozinho aqui com o fio, mas coincide com o plano XY. A força magnética que age sobre esse fio, então, quem é? Aponta seu dedo indicador na direção de L. Aponta o seu dedo médio na direção de B. Eles não vão estar perpendiculares um ao outro porque o B não está perpendicular. Então você tem que fechar um pouquinho mais esses dois dedos. O seu polegar vai estar para cá, ó, como se fosse meio que saindo da tela, né, na direção de Z. Todo mundo consegue enxergar isso, pessoal? Que esse cara está na direção de Z? Sim. Beleza. Então todo mundo consegue ver isso. E se eu tivesse essa seguinte questão? Um fio com 3 milímetros de comprimento. Então 3 milímetros daqui para cá. Carrega uma corrente de 3 amperes na direção X. Então a corrente está no sentido verde. Há um campo magnético de 0,2 Tesla no plano XY aqui, ó, fazendo um ângulo de 30 graus. Qual o valor da força exercida no fio? Alguém poderia me dizer como é que a gente faria isso? Ninguém, nem no chat, nem no ao vivo, né? nem no áudio. Ninguém quer se arriscar? Bom, primeiro, qual é a direção da força? Alguém poderia me dizer qual é a direção da força? Ela aponta em qual eixo?
Ninguém? Vamos fazer assim, pessoal. Eu vou criar 3 salas simultâneas. Isto é, eu vou pegar a turma de vocês e vou dividir aleatoriamente em 3 turmas. Eu queria que vocês conversassem entre si para ver se vocês conseguem resolver esse probleminha. E eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem, porque ele é super simples. É só me dizer como é que vocês resolveriam. Não precisa nem resolver. Se vocês conseguirem resolver, ótimo. Mas só para que vocês possam discutir e falar, é assim, ó, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Note que eu quero encontrar o vetor f. Tá? Então eu vou criar essas 3 salas, para vocês também se acostumarem com essa dinâmica. E vou dar 3 minutinhos só, porque a gente está quase acabando essa aula, para vocês discutirem isso, certo, pessoal? Então, ó, eu abri todas as salas. Então vamos lá, pessoal? Tem todo mundo entrando e vamos tentar discutir como é que vocês fariam isso daí. Ricael, Letícia e Roberta não ingressaram na sala de aula. Professor, Oi? no caso, esse fio, ele é como se ele estivesse na direção do eixo X, certo? Sim. Então, eu pegaria a corrente, que ele deu 3A, né? Uhum. E pegaria o comprimento multiplicaria pelo comprimento do fio, vezes o vetor X chapéu. O vetor X chapéu não, vezes o vetor, o módulo também do vetor B. Se você quiser encontrar só o módulo aí, comprimento do fio, comprimento do B, tamanho do B, que é 0,2 Tesla. Isso para encontrar o módulo. Não, eu falo... Não, por exemplo, nessa primeira parte que eu tenho a corrente I, né? E o vetor L. Uhum. Esse vetor L, ele não poderia ser tipo o comprimento do fio? Ele é o comprimento do fio, ele é um vetor que aponta Vezes no sentido do fio e tem um módulo dele que é igual ao do comprimento do fio. Então, o vetor L ele aponta em X e tem tamanho 3 milímetros. Então, isso, aí pronto, eu teria essa parte, né? Que é a corrente que é 3A, eu já tenho, e tenho o comprimento do fio e tenho a direção dele. Uhum. Essa primeira parte eu já tenho, certo? Isso. Aí, no caso, a gente Aí ele... divide o vetor B em o módulo dele, o módulo de B, que no caso aí é 0,02. 0,02 cosseno I, Exatamente. 0,2 seno J. Pronto. E aí faz a multiplicação Aí deles. faz isso. Certo? Bom, pessoal, para poder acabar a aula, nossa aulinha na hora, eu vou fechar as salas do povo que deve estar discutindo, eu vou só mandar mensagem para eles aqui. Para ver se todo mundo discutiu isso. E aí vou fechar as salas, todo mundo vai retornar para a sala de aula, que só tem 3 pessoas na nossa sala de aula agora, eles estão discutindo lá separadamente. E aí a gente fala isso de mais direitinho, tá? Só um minutinho.
Bom, pessoal, todo mundo já retornou aqui para a nossa sala de aula, então a gente pode perguntar para alguém que queira, né? Se alguém quiser comentar, como é que vocês acham que deve ser resolvida essa questão e qual foi o resultado aí que vocês encontraram? Alguém gostaria de se manifestar? Na sala que nós fiquemos, eu não sei se é porque nós estava com o celular, não estava aparecendo a questão para nós. Eu, Daniel e Humberto. Eu não sei como é que... Não aparece. É porque se for no computador, acho que aparece. Mas no celular só fica a tela talvez preta e a gente... isso. Vixe, Assim, aí fica um pouco pior, né? Eu tô no computador e para mim também não apareceu, mas eu acho que eu lembrei de alguns valores e fui fazendo. Certo, putz, tá bom. Depois a gente vai ver, então, como é que a gente pode fazer esse tipo de dinâmica de maneira que todo mundo consiga ver, né? Mas alguém gostaria de falar como é que fez? Como é Carlos, que faria? no caso, o vetor força ficaria I, módulo de B, módulo de L, V, na direção do Z, que seria I vetorial J. Seria assim. Uhum. Sim, essa seria uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer seria fazer o seguinte. Você escreve o I, né? Não botei ainda o valor do I, mas é 3, né? 3 amperes, que multiplica o vetor L. O vetor L quem é? É 3 milímetros, que é 0,003 metros, no sentido X, né? Então é 0,003 e chapéu. Produto vetorial quem? Bom, eu tenho que decompor o B. O B ele tem uma componente em X e tem um componente em Y. Em X é o módulo dele cosseno desse ângulo, que é 30, cosseno de 30, e chapéu, né? E em Y é módulo dele, 0,02, seno de 30, J chapéu. Aí fica produto vetorial, fazer distributivo aqui, ó. I com I é 0. I com J, então vamos lá, bota o dedo indicador no sentido do X, o dedo médio no sentido Y, o teu polegar vai ficar no sentido do Z, vai ficar para fora aqui, né? Então, IJ, I vetorial J é Z, é K-chapéu. Então, aí você só multiplica os números que sobram, que vai ficar I, né, que é 3, tarará metros, que é o tamanho do fio, o tamanho a intensidade do campo magnético, seno de 30, K-chapéu. Dá 9, 10 a menos 5 newtons na direção do Z. Então ele sente uma força, o fio sente uma força nesse sentido de Z. Ups. É que tá meio desequilibrado aqui mesmo. Uma coisa, mas nesse sentido. Ups, tá difícil aqui de anotar aqui hoje. No sentido de Z. Todo mundo acho que entendeu. Então a força é para cá. Certo, pessoal? Bom, pessoal, nós estamos já chegando praticamente aqui no finzinho da nossa aula. Não vou prolongar muito a aula de hoje, até porque eu acho que vocês vão ter daqui a pouco a aula a aula de alguém, né? Não sei, não lembro exatamente, mas vocês têm uma aula logo depois da minha. Então a gente parou aqui nessa parte da força magnética de nenhum fio. A gente vai continuar na próxima aula aqui quando você tem um fiozinho com uma curva, né? Então, na verdade, quando vocês forem olhar, se alguém quiser olhar os slides, esse slide aqui vai ser repetido na próxima aula, tá? Então, quer dizer, a partir daqui, porque não deu tempo de dar tudo, certo? Então a gente vai parar aqui. Eu vou já parar a gravação também, mas antes de parar a gravação, eu queria saber se esse formato, da maneira como está, funciona para vocês e se alguém gostaria de dar algum tipo de sugestão para ver se a gente pode adaptar, tá? Já que é um aprendizado para vocês, mas para mim também, porque é o segundo semestre, no fundo, que eu estou dando aula à distância, né? Eu queria saber se existe mais alguma coisa que a gente poderia fazer para tentar melhorar a vida de vocês.
Pra mim tá tranquilo, eu tô gostando desse formato. Se alguém quiser também dar uma sugestão, eu posso parar agora, tá? Se alguém quiser dar uma sugestão fora do ar, eu vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Pronto.